21.1. Conteúdo: relações entre partes de um texto, pronomes, numerais e advérbios. Habilidade: Descritor 15. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições. Olá, turmas! Sejam muito bem-vindos para mais um Saber Mais de língua portuguesa, né? Hoje nós iremos aprender sobre a relação entre as partes de um texto, né? Identificando as repetições e substituições, né? Como foi dito nas nossas habilidades. Vamos começar o assunto da aula de hoje? Então, para que o discurso tenha êxito, ele deve construir um todo significativo. Deve existir elementos que estabeleçam ligação entre as partes, isto é, que confiram coesão ao discurso. Por que tem esta peça aí do quebra-cabeça? Porque o nosso discurso é muito parecido com quebra-cabeça. Se você tira esta parte do quebra-cabeça, vai ficar faltando alguma coisa para completar, né? Se for uma imagem, vai desfalcar a imagem, você não vai entender, né? Então, o nosso texto é assim, tem alguns elementos coesivos para que faça esse encadeamento, essa ligação entre as partes do texto. Para escrever de forma coesa, né, que é a coerência, que é responsável pelo encadeamento das ideias, pela ligação entre as ideias, há uma série de recursos de coesão, como palavras ou expressões sinônimas. Né? Você já falou uma palavra, não quer repetir, porque esteticamente o texto fica muito feio, então você pode trocar pelo sinônimo, né? Uma palavra que tenha o mesmo sentido, ou um sentido semelhante. Repetir ou substituir um termo por outro é o que nós iremos aprender na aula de hoje, tá? Que serve para dar coesão e coerência ao texto. Então vamos ao quadro digital, porque a gente vai colocar alguns exemplos, né, de repetição, que é um recurso coesivo. Lígia Fagundes Telles é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade. Qual foi o recurso coesivo que eu utilizei aqui? A repetição. Tá? Lígia, veja aqui que Lígia foi repetida, não há necessidade de repetir Lígia Fagundes Telles, porque o nome completo já está, né, anteriormente falado. Então, Lígia, eu repeti, é autora de Antes do Baile Verde, um dos melhores livros de contos de nossa literatura. Então, eu repeti, mas veja que eu repeti o primeiro nome, não. Lígia Fagundes Telles é autora de Antes do Baile Verde, ficaria muito enfadonho o texto, com toda essa repetição, né? Mais um exemplo, agora é de substituição. Quando eu posso substituir um texto, uma palavra, aliás. As substituições acontecem quando uma palavra é substituída por outra. Já está dizendo, substituição, né? Eu vou pegar, substituir uma palavra, no caso aqui nós podemos substituir por um pronome, um numeral ou advérbio, pronomes. Vou substituir um substantivo por um pronome. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. Aqui nós temos frases, mas quando você vai produzir um texto falando das vitaminas, você do começo ao fim vai vitaminas, vitaminas, aí começa outra frase, vitamina de novo, então fica, além de ficar feio o texto, né, o leitor não vai gostar de fazer essa leitura, vai ficar enfadonha, ele vai desistir de ler seu texto. Então, vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las. Então, tomá-las, veja que o pronome eu substituí, aqui está relacionado a vitaminas. O que é que eu vou tomar? Vitaminas. Então, lá substitui. Substituir um substantivo por um pronome, né?
O colégio é um dos melhores da cidade. Seus, um pronome que eu substituí por colégio. Eu deveria ter colocado. Os dirigentes do colégio se preocupam muito com a educação integral, mas numa pequena oração, num pequeno trecho, colocar colégio, repetir uma palavra, né? Então, vou substituir por um pronome. Então, esse é o papel. Seus está relacionado a que termo, né? Fazendo relação com que palavra? Com colégio. Seus está substituindo. No caso, nós temos uma substituição. Aquele político deve ter um discurso muito convincente. Eu poderia dizer, voltar e repetir, aquele político já foi eleito 6 vezes. Mas não, vou substituir. Fica melhor, o meu texto vai ficar muito mais coesivo, né, usando um elemento de substituição. Então, político, substituir por ele. Um pronome pessoal. Há uma grande diferença entre Paulo e Maurício. Qual foi o elemento coesivo que eu utilizei para fazer a substituição? Este. Guarda rancor de todos, enquanto aquele tende a perdoar. Aí eu vou entender. Este está se referindo a que termo? Este está se referindo ao Maurício. É aquele que está mais próximo, né? Quando eu falo este caderno aqui, que está na minha mão, próximo de mim, da pessoa que fala, este, aquele, né? O que está mais distante. Então, aquele está se referindo ao Paulo. Então, substituir por um pronome. Agora, o que você tem que compreender é a relação. Está relacionado, este é um pronome, você sabe que é um pronome demonstrativo, né? Você vai demonstrar uma pessoa, um objeto que está localizado em algum lugar. Mas você tem que entender, este está se referindo a Paulo ou a Maurício? Este está se referindo ao termo mais próximo. Aquele está se referindo a Paulo. Aí sim, na hora que você for marcar lá na alternativa, você tem que entender, olha, este se refere a que termo no texto? Aí sim, você vai entender essa situação. Então, também um elemento coesivo, que são os numerais. Os numerais também eles fazem esse papel. Então, recebemos 2 mensagens. A primeira, então quando eu digo a primeira, que eram 2 mensagens, vou substituir por um numeral. A primeira confirmava a sua chegada. Mas a primeira o quê? Já sabe que é mensagem. A segunda mensagem dizia justamente o contrário. Então, tenho 2 numerais substituindo os termos mensagens, 2 mensagens. Os advérbios também podem fazer parte. O Brasil e a França são 2 belos países. Aqui temos o Rio de Janeiro, lá temos Paris. Aí pergunta-se, aqui, utilizado no texto, refere-se a Brasil, França, aí vamos colocar outros nomes, né? Você vai observar, aqui, está relacionado aqui, com certeza, vocês estão pensando em Brasil. Aqui, estou no Brasil, está mais próximo de mim. Lá, aquilo está mais distante, está relacionado a França. Então, não é tão difícil, mas tem que ter uma boa leitura e entender a relação dos pronomes numerais com a substituição, tá, que você vai utilizar no texto. Então, agora nós iremos assistir a um vídeo e depois voltaremos com cartela com a mesma mensagem do vídeo para ser explicado.
Ulisses era impressionante sobre vários aspectos. O primeiro é mais óbvio, dos quais era a própria figura. Contemplado de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro e os olhos claríssimos de um azul leve como o ar. As pálpebras anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis, a região dentro de si onde guardava sua força. Então, o vídeo foi só para ilustrar o texto, né? Agora nós iremos analisar o texto, ver como se realiza a coesão de frase para frase. Vamos ver a primeira palavra dentro do texto que nós iremos analisar. Ele. Tem vários elementos coesivos, mas nós iremos ficar com os elementos de substituição, que é sobre a aula de hoje, tá? E repetição, quando nós repetimos a mesma palavra quando substituímos. Então, ele, né, vai ter lá na questão uma pergunta. Ele, num trecho, Ulisses era impressionante sobre vários aspectos, o primeiro e mais óbvio dos quais era a própria figura. Contemplado de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer. Então, está relacionado. Ele está relacionado a que palavra, a que substantivo? Ulisses. Então, o que foi que houve aqui? Uma repetição ou uma substituição? Uma substituição, né? Eu substituí, né, o nome Ulisses por um pronome pessoal, né? Teve uma retomada aqui do nome Ulisses, Ulisses tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras, né? Então, houve uma substituição. Vamos ver a próxima. As pálpebras. Vamos ver as pálpebras. Só alguns exemplos que a gente vai retirar do texto. Então, as pálpebras. Vamos ver o que foi que aconteceu. Se é uma substituição ou uma repetição. Logo vimos, né, que está repetindo pálpebras, as longas pálpebras que subiam e desciam, pesadas como cortinas de ferro, e os olhos claríssimos, de um azul leve como o ar. As pálpebras, veja que foi uma repetição, anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, olha só o pronome pessoal, ele quem? Que relação tem esse pronome? Com que substantivo? Ele. Novamente há uma retomada do nome Ulisses, que o texto gira em torno de Ulisses, né? A palavra-chave. Então, houve uma retomada, estamos falando, ele foi substituído por Ulisses. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis, a região dentro de si onde guardava sua força. Vamos pegar outro pronome aqui. Quando as abriam. Esse as está substituindo, não vou nem dizer não está repetindo, né? Está substituindo. Que termo? Que relação tem com qual termo? Quando ele as abria. Abria o quê? Pálpebras, né? Quando ele abria as pálpebras. Então, as está relacionado ao termo pálpebras. Então, houve uma substituição. Tá? Gente, espero que vocês tenham compreendido quando acontece uma substituição de um texto. Não tem nada muito difícil, é você fazer uma boa leitura, identificar, né, o termo que está sendo relacionado com aquele pronome, com o numeral ou com o advérbio. E agora, para sabermos
Se ficou bem entendido, nós iremos para as atividades. Então, vamos para a primeira questão. É a herança. Tenho muito carinho pelo meu telefone fixo. E isso desde os tempos em que ele não era chamado de telefone fixo, mas apenas de telefone. Então, a gente vai analisar só esse primeiro trecho, porque a resposta já está aí. Então, isso, né, ele fez uma retomada desse termo, desta frase. Tenho muito carinho pelo meu telefone físico. E isso desde os tempos. E isso o quê? E esse carinho que eu tenho pelo meu telefone. Então, isso está fazendo essa retomada de ter muito carinho pelo telefone fixo. Então, vamos para a alternativa. Desde os tempos em que o pronome, né, destacado retoma o trecho. Tenho muito carinho pelo meu telefone fixo. Então, a alternativa A. Para o segundo, leio o trecho da música abaixo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Vamos ficar aqui no texto, eu vou ler a questão para a gente já marcar. Então, pergunta, a expressão se envaidece, destacada no fragmento acima, refere-se. Então, se envaidece, está se referindo aqui ao amor, a letra C, porque diz, o amor é bom, o amor não quer o mal, o amor não sente inveja e o amor não se envaidece. Então, a expressão se envaidece se refere ao amor, letra C. Quem marcou ao amor, marcar novamente a letra C, ok? Então, gente, quem não conseguiu acertar, principalmente da primeira questão, tá? Agora você faça as suas correções. Então é isso aí, né? Hoje nós trabalhamos um pouco sobre as relações que as palavras estabelecem dentro de um texto, através de alguns elementos coesivos, como pronomes, numerais, né? E alguns outros termos. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.